Ulisses Guimarães estaria completando 100 anos no dia de hoje. E também estaríamos lembrando os 28 anos da Constituição Cidadã. Eu fui e sou um admirador do legado de Ulisses Guimarães. Sem sombra de dúvida, o maior legado de Ulisses Guimarães foi a Constituição Cidadã. Tenho muito orgulho de dizer que participei ativamente da construção da nossa Constituição. Fui constituinte, 87, 88, e trabalhei e cuidei muito do capítulo da ordem social, mas tive que interagir muitas vezes com Jarbas Passarinho, que já faleceu, com Mário Covas, que já faleceu, e com Ulisses Guimarães, que foi, sem sombra de dúvida, o grande comandante em chefe da Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses era um líder competente, ousado, honesto, corajoso, conciliador e um grande articulador. Dr. Ulisses foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores defensores da democracia. Liderou, não somente, mas com outros, a jornada que culminou com as diretas já. Deu a sua vida, eu diria, num trabalho permanente em defesa da liberdade, da justiça e da Constituição cidadã, que ele repetia todos os dias, que aquela construção coletiva tinha o cheiro e a cara do povo brasileiro, e ele tinha muito orgulho de ser, ao mesmo tempo, presidente da Câmara dos Deputados e presidir também a Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses morre num acidente trágico. O seu corpo desapareceu no mar, quando o helicóptero que ele estava com sua esposa acabou caindo no Rio de Janeiro. Mas sei que Ulisses, que virou até lenda, porque nunca encontraram o seu corpo, ele está lá no alto. E lá no alto ele observa, como sempre, junto com outros, quem sabe com Brizola, com Covas, com tantos outros, o que está acontecendo aqui. Eu, porque acredito em algo depois da morte, digo isso. Mas tenho certeza, senhor presidente, pelo que eu conheci de Ulisses e de tantos outros naquele período, grandes oradores, grandes homens públicos, que fazem falta, com certeza, no momento que passa o país, onde não há uma direção política, onde não há um projeto nacional, onde, e não vou fazer aqui pré-julgamento, a política do ódio é pregada por todos os lados. Mas eu tenho certeza que se Ulisses Guimarães estivesse aqui, ele não estaria contente, não. Ele que brigou tanto contra a ditadura, ele que peleou, viajou por esse país, eu que participei de tantos comícios das diretas já, ele não estaria contente com a forma como se deu o processo do afastamento de uma presidenta eleita com muito, eu digo com muito suor, com muito sangue e muitas lágrimas, da história, antes da ditadura e depois da ditadura. Eu diria até que ele estaria revoltado, vendo esse quadro, que não foi só o caso do impeachment, a forma como a Constituição Cidadã está sendo mutilada. Se tudo aquilo que está sendo anunciado para o país, pelo governo atual,
como reforma trabalhista, que vai prevalecer o negociado sobre o legislado, sobre reforma da Previdência. Hoje já não é mais 30 ou 35 anos. Eu via hoje, num dos jornais, e tenho a resenha de imprensa aqui na mesa, e vou deixar depois, já fala o seguinte: quer se aposentar com salário integral, começa a contribuir com 16 anos até os 65. Então não é mais nem 30 nem 35. Já virou quase 50 anos de contribuição. Se eu tenho que começar a trabalhar com 16 e somente com 65 é que eu vou me aposentar com salário integral, é uma conta que não fecha. Se parar para ver, vai dar 49 anos de contribuição. Hoje é 30 e 35. Não acredito que o Ulisses Guimarães estaria contente com esse tipo de proposta. Grande parte do povo me parece que não percebeu o que está acontecendo. Eu tenho levantado as minhas preocupações. Eu espero nem que não seja verdade o que está aí, porque eu não sou daqueles que dizem que o culpado de tudo é a mídia. O que está escrito aí no papel, aqui na mesa, assusta. Assusta. Que não é só a idade mínima agora. Agora estão falando também de tempo de contribuição, que pode ser de 16 para 65. Está escrito aí. Senhor presidente, não bastasse tudo isso, essa violência contra a Constituição, aniversário de 100 anos de Ulisses, 28 da Carta Magna, a gente ainda vê aí essa tal de PEC 241. É um exemplo de que está sendo atacada a Constituição. Essa Constituição que peleamos tanto para aprovar, votar e assinar, porque pegaram a mania de dizer que nós não assinamos a Constituição. Quem olhar os livros da história e olhar lá na própria versão final vai ver lá a nossa assinatura na Constituição. Mas os ataques que estão aí destroem direitos dos aposentados, das pensionistas, das viúvas, salários, salário mínimo não terá mais PIB, por tudo que dizem, corta benefícios, diz que os benefícios sociais não terão mais a vinculação com aquilo que estava dado até o momento para o salário mínimo. Esta PEC ataca direitos do povo brasileiro. Quando ela congela por 20 anos os investimentos na saúde, na educação, em todos os benefícios, inclusive estruturais da sociedade, no serviço público, nos salários, quem perde? Quem perde é o povo brasileiro. Ulisses é conhecido como o senhor das diretas, porque foi sempre um peleador, como eu gosto de dizer, um guerreiro, um lutador pela democracia, pela direta e contra qualquer golpe, contra a liberdade e a nossa democracia tão duramente conquistada. Diretas essas que nós defendemos até hoje. Quem tem medo das urnas? Com certeza Ulisses não tem. É necessário conversar com a população, ouvir o que ela tem a dizer. Lembro aqui agora palavras construídas pela coragem e pela competência que aqui eu falava de Ulisses Guimarães. Lembro que no dia que a Constituição brasileira, 1988, foi promulgada, Ulisses disse: a nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma depois de 5 anos. Quanto a ela discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca.
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, dizia ainda Ulisses: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia e exílio ou cemitério. Nunca mais, nunca mais. Como bem era chamado Dr. Ulisses, trair a Constituição, repito, palavras dele, é trair a pátria. Podem crer, senhoras e senhores, que trabalhemos aqui no Congresso, Câmara e Senado, o bom combate, faremos o bom debate, uma grande batalha para que a mutilação à nossa Constituição não aconteça. Tenho enorme satisfação de dizer, ajudei a construir, e foram dias e noites, se estenderam pela madrugada, a nossa Constituição. E quero poder continuar dizendo que a nossa Constituição foi obra da força, da coragem de líderes, mas principalmente do povo brasileiro, como assim foi a CLT, que querem, de uma vez por todas, rasgar. Não permitiremos que rasguem a Constituição e que joguem o direito dos trabalhadores na lata do lixo. Fico com a história, fico com nomes que serão sempre lembrados. Não ficarei nunca contra aqueles que atacam covardemente o nosso povo e a nossa gente. Vejam a situação que nos encontramos aqui. E no meio do discurso, no segundo momento agora, me dirijo a você, sindicalista Peixe, aqui da casa. O que nós estamos vendo aqui? Por isso que eu digo que é algo imoral, covarde e, ao mesmo tempo, obra de quem está traindo alguém. Como é que a gente está debatendo aqui terceirização quando o próprio Congresso não paga os seus terceirizados? Não paga. E mostrei na Comissão de Direitos Humanos com mais de 200 terceirizados aqui de dentro. Tu estava lá, Peixe. Mostrei hoje no cafezinho do Senado com mais de 200 aqui dentro e querendo que me explique por que não paga os terceirizados. Onde é que está a responsabilidade solidária? Se o próprio Senado não paga, pessoal, quem está me ouvindo, não, o pai não está falando a verdade, eu acho. Não paga, não pagou. Ele estava aqui, eu já estava na galeria toda a tarde assistindo o nosso debate. E não consegue me explicar. Cheguei a ouvir de um diretor o seguinte: não, mas eu paguei para a empresa mensalmente a indenização deles. Mas o que é isso? Ele pagou antecipado o dia que eles fossem demitidos para eles não receberem, a empresa receber. Alguém tem que ser responsabilizado. Não é o funcionário aqui que ganha, deve ter ganhado R$1.200, R$1.000. Eu cheguei a dizer, repito, se pegar o salário e os custos do nosso gabinete, meia dúzia de senador paga a indenização deles. É algo inacreditável que esteja acontecendo aqui. E não é de hoje, é um mês. Eu fui viajar e achei que estava resolvido. Reunimos, brigamos, discutimos, pá. Digo, bom, fui em paz com a minha consciência. Voltei, tudo igual. Não é, Peixe? Os trabalhadores chorando, lamentando, e parece que são invisíveis, parece que eles não estão aqui dentro. Eles estão aqui. Eles não são fantasma, são de carne e osso, que nem a gente, olha. É incrível isso. Isso acontece dentro do Senado brasileiro. Sabe que algum país aqui da América Latina, pelo menos, acontece isso? E você acha que eu estou contente de vir aqui na tribuna do Senado falando para o Brasil que isso acontece? Mas eu tenho que falar. Tenho que falar porque, se dentro do Senado acontece isso, o que acontece lá na rua? Os terceirizados do banco, os terceirizados do comércio,
os terceirizados de uma empreiteira da construção civil, os terceirizados dentro de uma metalúrgica, os terceirizados dentro das Assembleias Legislativas, que acontece a mesma coisa que acontece aqui, os terceirizados em Câmara de Vereadores, porque eu viajei os 27 estados e vi as denúncias, nas prefeituras, e querem botar essa prática para todo o povo brasileiro e não só para poucos. Hoje é 12 milhões. Eles querem espalhar para os 40 milhões que têm carteira assinada a mesma prática. A empresa pega, fecha as portas, vai embora e ninguém se preocupa com o povo, com a gente, com os brasileiros. Por isso, Peixe, eu não vou viajar ao fim de semana. Esse eu não vou viajar. Não vou viajar no feriado. Vou vir todo dia na tribuna. Vamos ter que resolver isso. O Senado tem que resolver. Eu não tenho coragem de ir para casa vivendo como senador, e senador não vive mal, e sabendo que centenas de pessoas o Senado não paga. Não, eu fiquei a tarde toda presidindo aí. Eles ficaram sentadinhos lá em cima, olhando para nós, incrédulo, achando que tinha uma solução. Falei agora com o senador Jorge Viana de novo, do meu partido, vice-presidente da casa. Perguntei para ele se já tinha solução. Ele me disse, olha, falei com a diretora, não tem ainda solução, mas vamos buscar caminho. Hoje de manhã trouxe aqui para dentro o Ministério Público do Trabalho, convoquei e eles vieram 3 do Ministério Público do Trabalho. E disseram o seguinte, olha, pai, te asseguramos que se não pagar, nós vamos entrar com um processo e vamos tocar todas as vias possíveis, nem que tenha que botar na cadeia alguém. Se bota na cadeia empresário, bota na cadeia político, por que não bota na cadeia quem não paga o trabalhador? Bota também, qual é o problema? É roubo, é assalto. Como é que eu vou trabalhar um mês todo, um ano todo, me mandam embora e não me pagam? Bom, eu tinha até mais 2 pronunciamentos para fazer. Vou ficar só nos meus 20 minutos, mas deixarei registrado aqui, e vou tentar reunir amanhã, Peixe. Falei com o Departamento Jurídico da Casa, falei já com o Ministério Público, eles voltarão aqui amanhã. Vou falar com a diretora-geral da Casa para ver se a gente busca uma solução. Eu estou envergonhado de dizer isso aqui. Eu que sou relator desse projeto, do PL 30, e que ia para todos os estados em nome do Senado, dizendo, eu vim aqui para ouvir vocês, porque quero construir um relatório justo, honesto. Mas como é que eu vou fazer isso, se dentro da nossa própria casa a gente não cumpre nem a súmula que está aí do TST? Estou nem falando em avanços para melhorar a vida do terceirizado hoje. Eu botei no meu Twitter, a escravidão chegou ao Congresso. Calculem como está nas ruas. E você me dizia, e está aqui assistindo, que não é só essa empresa, não. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8 que você me deu o nome. Com a mesma prática, como se fosse isso uma coisa natural. Obrigo-as para trabalhar, não paga e pronto, dane-se. É inaceitável. Por isso que eu espero ainda que, quem sabe, entre hoje, segunda, amanhã, segunda, terça, quarta, a gente encontre uma solução. Deixo aqui, senhor presidente, o meu pronunciamento sobre a reforma do ensino médio e deixo também o meu pronunciamento sobre a MP 739. Esta, que diz que, daqui para frente, auxílio-doença não é mais o médico que decide. É uma assinatura que diz o seguinte, tu tem o auxílio-doença, mas daqui a 120 dias tu está de alta. Nunca vi isso. Nunca vi. Não é o médico que diz se eu tenho ou não condição de voltar a trabalhar. É a máquina que diz, 120 dias tu está de alta. Volta para a fábrica. Chega lá, o empregador não aceita o cidadão. Ele vai para onde? Vai para a fila da Previdência. Chega lá, não tem perito. Aí eles marcam, daqui a 5 meses você volta. Quem paga ele durante os 5 meses? Ninguém. Isso está na portaria 739, que eu vou estar aqui na terça-feira. Por isso que não vou viajar.
Achava que eu não ia viajar? Não vou viajar. Vou estar aqui na terça-feira, porque eu quero ver como é que quer aprovar essa proposta. É nessa portaria que está essa história. Aposentado por invalidez, chama. Mas se o cara é aposentado por invalidez, ganha um saláriozinho desse tamanho, está com 59, 60 anos, dão alta para ele vai trabalhar onde? Se temos 12 milhões, como dizem, desempregados, vai trabalhar aonde? Ninguém vai dar emprego para ele. Não vai ter como se manter, vai ter que passar sarjeta. E aí o que vai acontecer? A violência vai aumentar de todos os lados. Não que ele vai ser que ele vai poder cometer um ato violento, mas será assaltado, jogado, sei lá o quê, inválido e não pode trabalhar. Eu nunca achei que íamos chegar nesse momento. Não estou aqui fazendo nenhuma avaliação, não, do processo eleitoral. Não fiz, preferi não fazer. Estou falando fatos, causas. É isso que norteia a minha vida. A energia da minha vida são as causas. Se não fossem as causas, com certeza, talvez eu não tivesse mais aqui. Mas as causas são tão fortes, tão doídas e tão sofridas a nossa gente, que a gente acaba vindo à tribuna com essa vontade de ajudar a mudar, de transformar. E não dá para pensar em dar um passo além, sem primeiro fazer mudanças aqui dentro do Senado. Claro que seria muito boa a reforma política, claro que seria muito boa a reforma tributária, claro que seria muito boa a reforma eleitoral, mas nem pagar o salário dos funcionários da casa. Ah, brincadeira, isso aqui não é sério. Encerrei, senhor presidente.